Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E as primeiras páginas, gente, gritam em suas manchetes a tentativa de golpe na Bolívia. Aqui, a Folha de São Paulo. Antigamente a gente dizia em letras garrafais, mas a expressão é boa. Militares tentam dar golpe na Bolívia e governo reage. Outra notícia de destaque é o Supremo metendo o bedelho num lugar que não é da sua competência, melhor, num assunto que não é da sua competência. Supremo fixa em 40 gramas de maconha o limite para diferenciar uso de tráfico. Toma uma decisão e, no fim, diz que a regulamentação deve ser efetivada pelo Congresso Nacional. Por sua vez, o Congresso Nacional, numa PEC proposta pelo presidente Pacheco, presidente do Senado, veja a importância, quer proibir, de vez, ao contrário da, digamos, liberação do Supremo, quer proibir de vez e punir de maneira quase completa e total drogas, tanto usuários quanto os traficantes. A consequência principal desse negócio de drogas, a meu ver, além do que vai acontecer, porque não mudou muito, as coisas não mudaram muito, é que aqueles que estão presos e que ou foram presos por portarem mais de 40 gramas ficarão presos. Os que portaram menos de 40 gramas deverão ser libertados, porque uma medida criminal, uma medida que venha a ser criada, venha a ser editada, venha a ser decretada e que favoreça o preso, favoreça o condenado, ela entra em vigência. Ou seja, quem foi condenado por portar mais de 40 gramas deve ser solto, se não acontecer nenhuma maluquice, nenhuma coisa mais dessa questão das drogas. Calcula-se o número de 6 mil processos em que há condições dessa liberação e que foi festejada porque vai liberar vagas nos presídios brasileiros. E tem esse golpe na Bolívia, confusão, veja a foto da Folha. Fazia tempo que a gente não tinha um golpe na Bolívia. E vamos ver o que se diz desse golpe. Bom, o general que tentou dar o golpe, dizem, estava sendo visado pela justiça por corrupção. O que ele não queria era uma candidatura de um ex-presidente. O general chama-se Juan José Zuniga Macias. Juan José Zuniga Macias. Está preso, né? O presidente Arce fez uma manifestação pública e o general preso disse que agiu a mando de Arce porque o Arce queria dar um golpe. A principal aparente motivação do golpe, que não tinha base política nem popular e pouquíssima militar, é a possível volta do candidato ex-presidente Evo Morales ao poder.
Ele era contra coisas internas. E a Bolívia está atravessando um problema econômico grave, né? A situação está grave na Bolívia. Tudo que possa oferecer descontentamento à população. Mas há uma visão, reações, o Lula reagiu contra o golpe, quer dizer, os Estados Unidos ao bico, mas as reações aqui na América Latina foram muito grandes. Tem uma análise aqui do Estadão, da Isabel Gomes, assim, economia fraca e rompimento com ex-presidente derrubam popularidade do atual líder. O presidente hoje o Luiz Arce está rompido com o ex-presidente que teria sido a causa raiz dessa tentativa de golpe. Aí tem uma declaração, deixa eu ver. Tentativa de golpe militar pelo então general Juan José Zúñiga para depor o presidente boliviano Luiz Arce reflete, de acordo com especialistas ouvidos pelo Estadão, um cenário político frágil e uma crise de popularidade do atual líder, acentuada pelo distanciamento de Evo Morales. Estavam brigados os dois, o Evo Morales é um provável sucessor de Arce. Ninguém esperava que um general ia tentar dar um golpe e de maneira isolada, afirmou Roberto Webel, doutor em estudos estrangeiros internacionais e professor de relações internacionais da ISPM. Zúñiga, disseram especialistas, parece ter percebido que o aumento da impopularidade de Arce seria uma oportunidade para ganhar apoio político da oposição. É uma resposta. O general estava sofrendo algumas denúncias de corrupção em razão de desvios de recursos públicos. Ele tinha motivações muito mais pessoais do que um sentimento pátrio, afirmou Webel, que destaca o caráter personalista do movimento. Talvez ele tenha visto uma janela de oportunidade de tentar tomar o poder à força. Aí estão, pelo menos agora, algumas análises, tem outras aqui, que são parecidas com o quadro que neste momento assusta a Bolívia. O general está preso aparentemente. Essa tentativa de golpe está sufocada, mas é bom esperar para ver o que acontece. Mais uma vez, o presidente Lula reagiu, fazendo uma defesa da democracia, reagiu contra o golpe, embora a gente saiba que ele tem uma relação amistosa com a Nicarágua, que é uma ditadura, Cuba, Venezuela, enfim. Só para falar aqui da América Latina. É bom lembrar que a situação no Peru também não está grande coisa. Agora que o Fujimori está voltando à política, você imagina? O ex-presidente foi preso, está voltando à política. Um outro problema que assombrou o mercado brasileiro ontem foi uma declaração do presidente Lula. E a Folha fala disso assim, tem de saber se precisa cortar gastos, afirma Lula. Ele fez uma defesa de gastos. E a bolsa caiu e o dólar, desde janeiro de 22, o dólar não atingir esse patamar. O presidente Lula disse ontem que é necessário saber se precisa efetivamente cortar gastos para equilibrar o orçamento ou se precisa aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação como? Só impostos nas nossas costas. Só impostos. Da onde ele vai tirar? Bom, após a fala, o dólar subiu a 5,51, maior valor desde janeiro de 2022. Contas públicas, olha aí
isso que assusta. Contas públicas tiveram rombo de 61 bilhões em maio, afirmou o Tesouro Nacional. E aí tem uma entrevista interessante do Pércio Arida, que a gente sabe que votou no Lula contra o Bolsonaro, e ele é um dos pais do Plano Real. Aí ele tem uma enorme entrevista, enorme não, grande entrevista na Folha, que merece ser lida, mas eu vou dar o trechinho que a Folha puxou para a primeira página. Está aqui. O economista Pércio Arida, um dos formuladores do Plano Real, que completa 30 anos, diz que gestões petistas interromperam a, entre aspas, visão de futuro de um país moderno e eficiente, incluída no programa de estabilização. É isso, quer dizer, responsabiliza o PT pelas deficiências que ora se apresentam na economia brasileira. No setor da segurança, o ministro Lewandowski apresentou um plano, dizem que ambicioso, que pretende resolver, ou pretende equacionar, ou pretende combater a criminalidade aqui no Brasil. Lewandowski propõe SUS da segurança em PEC. Proposta do Ministério da Justiça dá ao governo federal o poder de definir diretrizes de segurança pública e incorpora o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, à Constituição, como o SUS, Sistema Único de Saúde. A segurança pública é um dos problemas do governo Lula. A esquerda tem problemas em enfrentar a questão da segurança pública, não gosta de prender, gosta mais de saidinha, não considera basicamente o criminoso culpado, e sim a sociedade que lançou este moço, esta moça, nessa situação difícil de ter que roubar, matar, estuprar, coitadinhos. Tem essa visão assim meia religiosa, generosa com a bandidagem. Talvez eu não esteja certo, mas o fato é o seguinte: nós todos que trabalhamos, que somos corretos e tal, somos corretos, temos que viver, temos o direito constitucional, até natural, de viver. Então essa gente tem que ser afastada das ruas, tem que ser bem tratada, tem que ter presídio digno. Agora esse pessoal tem que ser afastado das ruas. E aí também o PT, a esquerda não gosta do que eu vou dizer, punido pelas suas ações. Não só afastado, mas punido. Agora, não, que eles gostariam, a esquerda gostaria que pusesse um psicólogo para cada um, para buscar as raízes da criminalidade e tudo. Claro que eu estou exagerando nas seguranças, mas isso marca as diferenças entre um combate efetivo à criminalidade. Ninguém resolveu no mundo a criminalidade, nos Estados Unidos, na Rússia, em Cuba, tem em todo lugar, né, inerente ao ser humano, mas é preciso combater e é preciso dar aos demais cidadãos a segurança de pelo menos sobreviver, porque quando a gente sai na rua, em São Paulo, no Rio, e a gente está ameaçado, quando não por um criminoso, por uma bala perdida. Então, gente, tem que resolver esse problema, é gravíssimo e coloca o governo em xeque. Bom, o Lula disse essas canduras, e é candura mesmo, né? Porque imaginar que se resolve a questão dessa maneira, e essa pergunta, por que tem que... não é real, não é real.
Aí a Folha tem o editorial dizendo: o STF promove avanço em decisão sobre a maconha. Descriminalizar o porte é passo civilizatório, diz a Folha. Passo civilizatório importante. Folha defende a legalização das drogas leves, idealmente a ser conduzida pelo Congresso. Meu Deus do céu. Alguém que fala em drogas leves. O que é droga leve, droga pesada? Tem que ter fundamentos científicos que acham que maconha é droga leve, sim. Olha, agora de manhã, no Rio de Janeiro, a polícia desencadeou uma operação contra os diretores das lojas americanas acusados de corrupção. São 80 policiais que estão aí com vários mandados de prisão e também de revisão dos computadores, entrar em domicílios e tal, de várias pessoas ligadas à condução dos negócios das lojas americanas depois do notório desastre que ocorreu naquela loja, que até agora não tem ninguém punido. Tem um dos CEOs, se arrancou, ele é espanhol de nascimento, está lá na Espanha se protegendo contra a polícia. Supremo fixa em 40 gramas de maconha o limite para diferenciar o tráfico. Olha o Globo aqui. O Globo tem uma foto aqui. Chefe do Exército comanda invasão do Palácio do Governo, mas reação popular das instituições e de outros países detém insurreição. Você vai vendo as análises, ele não... Até para fazer revolução, até para dar um golpe, revolução é evidente, você precisa de uma base popular, você precisa de apoio. E ele entrou, acho que não tem nem apoio no Exército. Sem apoio, tentativa de golpe militar na Bolívia fracassa. Chefe do Exército comanda invasão do Palácio do Governo, mas reação popular das instituições e de outros países detém a insurreição. Aqui em cima tem uma coisa que merece menção. Camões, Adélia Prado, poeta, ganha principal prêmio da literatura da língua portuguesa, o Prêmio Camões. Eu não conheço a obra de Adélia Prado, ela começou a escrever poesia depois dos 40 anos. Dizem que é bonito, eu vou procurar livros dela, porque está todo mundo começando a ler, e quem já leu se encantou com os versos de Adélia Prado, com as poesias de Adélia Prado. O Globo fez um comunicado que ele está criando uma ética para o uso da inteligência artificial. Tá? Um jornal que está procurando se adaptar aos novos tempos. Acho que atingiu a televisão também, etc, etc. Olha, saiu uma pesquisa sobre a eleição para prefeito de São Paulo. Estão empatados em primeiro lugar o Nunes, que tem 21 pontos, o segundo colocado, um esquecimento invadiu a minha cabeça, é Boulos, né? O invadiu a minha cabeça. Foi o Boulos, que foi sem querer, esse invadiu, não tem relação nenhuma. Com 20, quer dizer, estão empatados em primeiro lugar. Depois, surpresa, vem o Datena com 17%. E depois, aí vem esse influenciador, vocês que conhecem o influenciador. Quem? Não, o Pablo Marçal. O Pablo Marçal. E o Pablo Marçal tem 10, ele subiu bastante, 10 pontos, olha, o cara praticamente desconhecido. É
É uma pesquisa do antigo Ibope. Uma pesquisa do antigo Ibope, olha, estamos nos aproximando da eleição. Hoje à noite, a televisão brasileira vai retransmitir, pelo menos a CNN, eu tenho a certeza, o debate do presidente Biden com Trump. Debate importante, porque na eleição americana tem lá os democratas que sempre votam nos democratas e os republicanos que sempre votam nos republicanos, mas tem um pessoal, eu vou dizer volúvel, que analisa candidato, ideias, propostas para votar. Esse pessoal é decisivo na eleição. É com esse pessoal que esse debate vai mexer. Então, é um debate muito ponto. Lá o debate é livre, não é engessado, viu? Lá, então, vamos... Quer dizer, às vezes até fica chato, mas tem assunto administrativo que é chato mesmo. Vai fazer o quê? Olha aqui a manchete do Valor. Após declaração de Lula sobre gastos, dólar dispara e chega a 5,52. Eu dei uma espiada no jornal de oposição de Israel, que eu tenho traduzido aqui, e que é um susto, viu? Haaretz. Olha aqui a primeira página. Dia de guerra, Israel-Hamas. Dia 265. O 265º dia de guerra. Israel lança ataque maciço na cidade de Gaza, que é a capital da faixa de Gaza. Oficial das Forças de Defesa de Israel morto em ataque na Cisjordânia. Olha aí, 3 reservistas do exército israelense explicam por que se recusam continuar servindo em Gaza. Vai vendo. Sirenes de foguetes soam no sul de Israel, perto da fronteira com Gaza. Estados Unidos pedem aos cidadãos que reconsiderem fortemente as viagens ao Líbano e dizem que a situação de segurança pode mudar rapidamente. O Líbano abriga os terroristas do Hezbollah, que é um movimento muito maior que o Hamas, estão ao norte de Israel, né, e há uma real ameaça de guerra, né, de uma invasão israelense no Líbano. Diretor de hospital no norte de Israel diz à equipe para se preparar para a escalada. É essa região, né, que acaba fazendo fronteira com o Líbano. Israelenses iniciam dia de comícios em todo o país, exigindo acordo com reféns e eleições imediatas. Protesto até que Netanyahu desapareça, né? É a frase que eles usam. Pronto, tem 3 reservistas do Exército, aquilo que eles explicam por que se recusam a continuar em Gaza. Olha que curioso. A arqueologia. Neandertais, na Espanha, cuidaram de criança com deficiência com síndrome de Down, aponta estudo. Olha que interessante. Você não conseguiu mostrar o jornal inteiro? Porque há um problema técnico aqui. Há um problema técnico. Eu estou mostrando o jornal, eu estou descrevendo, então tem um problema técnico aqui e nós não conseguimos mostrar. Pedimos desculpas, desculpe a nossa falha. Pronto. Não conseguiu mesmo, né? Só o Haaretz. O Globo você mostrou. Muito bem. Aí que os marinhos ficam bravos com a gente, viu? Tinha uma entrevista com Ciro Gomes aqui que eu guardei de terça-feira de anteontem. Ciro Gomes afirma, eu não sei se eu falei isso para você, mas é interessante, que jangismo
projeta a derrota do governo nas eleições. Culpa a Janja. Eu acho que a Janja não tem culpa nenhuma. Se a Janja cochicha alguma coisa no ouvido do Lula, ele o faz porque quer, né? Olha, o Lula visita hoje Minas Gerais, vai para Juiz de Fora, eu anotei aqui, vai para mais lugares na Grande Contagem, vai estar em Contagem, em BH, vai anunciar obras, aquela blá, blá, blá. E, importante, o governador Zema diz que não vai junto. Foi avisado de repente e não irá ao encontro nem acompanhará o presidente da República. Eu não gosto disso. Eu acho que tem uma relação formal que deve ser mantida, mas problema do governador Zema. Ele não quer, problema dele. O Pantanal continua pegando fogo. Ontem eu vi cenas na televisão extremamente dolorosas, né? E só tem um fator aí que eu estranho, eu vejo que outros colegas de imprensa estranham, que é o seguinte: artistas, o mundo da arte, né, que pensa que tem razão em tudo. Quando o Bolsonaro era presidente, não estou defendendo o Bolsonaro, mas é uma questão para você que está vendo o Jornal do Boris, pensar. Quando o Bolsonaro era presidente, quase disseram que ele ia lá pôr fogo na Amazônia. Agora, com o Pantanal, como é no governo do Lula, silêncio total. Ninguém fala, ninguém grita. Falando em gritar, o Estadão grita no seu editorial: STF de novo usurpa papel do Congresso. Em vez de avaliar a constitucionalidade da lei de drogas, STF resolve se ocupar de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, nas sábias palavras de Fux. O Fux, ministro, falou isso, ministro do próprio tribunal. Uma transição energética, outro editorial, com a cara de Lula, sem um plano claro, capaz de aproveitar a oportunidade do presente e mitigar riscos futuros, governo seguirá a feição de Lula, confusões e incertezas à espera do arbítrio do grande líder. Deus do céu. Eu estou virando aqui o Estadão. Lula também disse que o STF, ao se meter em tudo, cria rivalidade ruim para a democracia, e ali o Lula tem carradas de razão. Tem carradas de razão. STF tem que ficar na sua, gente. Ontem parece uma delegacia de polícia, pelo amor de Deus. Fórum de Gilmar reúne executivos de 12 empresas com processos do Supremo. Desculpe, isso é um horror. Eu ia dizer que isso é uma vergonha, mas até um horror. Organizado pelo IDP, faculdade do ministro do STF, evento ocorre em Lisboa. Corte e empresas negam conflito de interesse. Não é conflito, é convergência de interesses, né? O conflito é com a ética. Conflito com a ética. Não é proibido. Mas, né, ministros, se mantenham-se em lugares de Vossa Excelência. Propina de R$1 milhão lá que um juiz de São Paulo recebeu, lembra? Agora, semana passada, propina de R$1 milhão por decisão judicial veio do Paraguai, diz PGR. Investigação que atinge desembargador do TJSP cita diálogos entre advogados suspeitos de negociar sentenças na corte. O ilustre desembargador
é o doutor Ivo de Almeida. Bom dia, doutor Ivo de Almeida, como vai o senhor? Onde o senhor, em que banco o senhor... Não, eu não vou perguntar isso. Deixa eu ver aqui, chefe do Exército tenta dar golpe. Lula volta a pôr corte de gastos em cheque com X, e dólar vai a 5,51. Isso é a visão do Estadão. Lula elogia Galípolo, mas diz que ainda não pensa em sucessão do Banco Central. Governo tem déficit, vai olhando a situação econômica aqui, situação fiscal. Governo tem déficit de 60 bilhões e 900 milhões em maio. Conselho Monetário Nacional confirma meta de inflação de 3% a partir do próximo ano. Aquela coisa vai ser medida pelo ano. Então, em março, aí pega de fevereiro a março do ano. Não pode passar 6 meses passando de 3%, ou tem alguma coisa errada, providências têm que ser tomadas, etc, etc. BID critica a recomendação de taxar carro elétrico com imposto do pecado. Quer imposto? Chegamos perto do final. Bom, aqui quem tomou café conosco? Ana Júlia, obrigado, viu, gente? Lúcia Meire, Iglesio Jardim, Francisco Amaro, Luciana Pimentel, Bruno Vinícius, Dija Padilha, Silvio Roberto, Raulino Baron, Cleonice Pires, Elisete da Silva, Rosemary Bettini, Iglesio Jardim, Elisete da Silva, Laelson de Souza, do Recife, Cícero Amorim, de Juazeiro do Norte, Paulo Akira, de Votuporanga, e Gilson Mengue, de Pirassununga. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã estaremos novamente, é sexta-feira amanhã, sexta-feira, e vamos esperar que as coisas melhorem, mas sempre lembrando, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.